Olá, eu sou o professor Emílio, pároco da Paróquia Sagrada Face de Tours, e hoje vou entrevistar a Madre Sofia da Sagrada Face. Você vai ver revelações impressionantes, ela vai contar coisas que você nem imagina. Tudo bem, Madre Sofia? Tudo bem, graças a Deus. Madre Sofia, vou começar com a seguinte pergunta. Por que é que uma moça inteligente, com um futuro brilhante à frente, larga tudo, abandona tudo e vai ser eremita? Porque nada nesse mundo pode contentar uma alma se não buscar a eternidade. Essa é a verdade. Nosso Senhor nos fez para sermos santos, né? Para sermos santos e santas. Então, Nosso Senhor, quando Ele chama, é sim certo. Você tem que falar sim a Deus. Porque o que são as coisas deste mundo, como diria Santo Antão, comparado com os tesouros eternos? Nada é mais do que os tesouros de Deus. Madre, com tantas congregações e ordens por aí, por que é que você decidiu criar mais uma, hein? Na verdade, as servas da Sagrada Face, elas foram criadas por Nosso Senhor para recuperar a vida religiosa. Porque pode haver muitas congregações, muitas ordens, e a maioria delas estão perdidas, perderam o fundamento, perderam o que os seus fundadores começaram, a espiritualidade, seu carisma, né? E não obedecem muitas vezes as regras que os próprios fundadores deixaram, que era para ser uma via de santidade para essas pessoas. Então, a serva da Sagrada Face é para recuperar a vida religiosa. Ela tem esse fundamento de recuperar a vida religiosa que foi perdida, voltando às suas origens através do eremitismo. Foi por isso que Jesus, então, criou as servas, para resgatar a vida religiosa, isso? Isso. Madre, mas você chegou a procurar uma congregação, uma ordem, como é que foi? Sim, eu cheguei a procurar, né, desde os meus 12 anos, aliás, né, a vocação vem desde os 6, mas desde os 12 anos que eu comecei a procurar, né, um lugar onde Nosso Senhor quisesse que eu estivesse, né, mal imaginaria que era para eu fundar o lugar e não, né, e não eu entrar no lugar, né, mas eu cheguei a ser até mesmo postulante, né, da Ordem de Santa Clara, né, da Ordem das Clarissas, e cheguei a conhecer pessoalmente e também virtualmente, assim, muitas ordens e congregações. Mas é aquela coisa, né, a teologia da libertação, a heresia da teologia da libertação, especificamente falando, ela se espalhou tão enormemente pela vida religiosa, né, que a corrompeu quase completamente. Então é muito difícil você achar um lugar que não seja da teologia da libertação ou que não esteja como Jorge Mário Bergoglio, né, que é um falso papa. Então isso faz com que a vida religiosa vá se deteriorando por completo. Agora uma pergunta super importante que pouquíssimas pessoas sabem. Madre, como Jesus inspirou a criação das servas da Sagrada Face? Na verdade, foi no mosteiro, né, quando eu era postulante. Eu já tinha sentido esse chamado antes, mas não chegou a ser tão forte quando foi no mosteiro. Quando eu estava no mosteiro, eu pude ver mais, assim, por dentro mesmo, né, de como é que estava a vida religiosa, não só o que eu tinha a impressão de fora, mas eu tive a concreta visão do que estava acontecendo dentro do mosteiro. E Nosso Senhor, o meu momento favorito quando eu estive no mosteiro, né, e até hoje, é os momentos a sós com Deus, onde lá eu, diante do Santíssimo Sacramento, eu estava sozinha em adoração, na minha hora de adoração, e Nosso Senhor, Ele primeiro me mostrou todos os pecados da humanidade, né, me passou assim diante dos olhos, né, e eu comecei a chorar muito, né, e eu estava sozinha, então ninguém viu isso, né, eu comecei a chorar muito e perguntar interiormente para Nosso Senhor o que eu podia fazer, o que eu podia fazer, né, e eu queria consolar Nosso Senhor, e eu só ali triste, né, por ver tudo que estava acontecendo. Depois disso, Nosso Senhor, Ele foi e me disse que muitos são aqueles que clamam por justiça, até os anjos clamam pela justiça de Deus, mas são poucos aqueles que pedem por misericórdia, são poucos aqueles que realmente se importam
com os sofrimentos de Nosso Senhor. Então ali Nosso Senhor foi me dando primeiro uma intimidade maior com os seus sofrimentos, né, através da sua Santa Cruz, através aí, nessa época eu já tinha aí começado um amor a esse sofrimento visto em sua Sagrada Face. Então Nosso Senhor me inspirou primeiramente que eu fizesse uma nova reforma. Na época eu achei, né, na minha pouca idade aí, eu ainda achei que era a reforma dentro da própria ordem, né, da Ordem de Santa Clara. Mas depois eu então entendi que não era, que era algo mais amplo, era a verdadeira reforma da vida religiosa, um novo recuperar, melhor dizendo, um recuperar da vida religiosa por concreto, por completo, né, em Deus, voltando-se completamente a Deus e então repudiando tudo aquilo que eu vi que tinha de errado naqueles lugares que corrompiam a espiritualidade das irmãs. E hoje em dia, quando a gente pensa reforma, muita gente que tem aí alguma informação histórica já vai se lembrar na hora, reforma, então reforma protestante, é isso? Não tem nada a ver, porque nós tivemos vários santos e santas que reformaram as ordens religiosas ao longo do tempo, né? Exatamente, incluindo a própria Santa Teresa d'Ávila, é conhecido como a reforma dos Carmelitas Descalços, né? A reforma de Santa Teresa d'Ávila, que ela foi chamada reformar o Carmelo, né? Ou seja, voltar às bases, né, dos primeiros carmelitas, que eram eremitas, aliás, né? Então esse termo reforma é no sentido justamente de voltar às origens, voltar-se ao que Deus quis. No sentido assim mais popular é assim, né? O seu carro estragou, você vai e reforma, né? A casa está tão estragada que precisa de uma reforma, né? Então, assim, às vezes, né, conforme aí a ordem religiosa, enfim, a situação na época, né? Você está com tudo tão estragado que precisa reformar e o Senhor chama, então, pessoas justamente para retomar aí a espiritualidade verdadeira, direcionando a igreja para ele. Então é isso, é no sentido reforma, no sentido de recuperar, no sentido de retomar justamente a espiritualidade como era a espiritualidade original, não é isso? Exatamente. Agora vamos entender por que servas da Sagrada Face, Madre. Então, servas da Sagrada Face é justamente um chamado junto com o chamado de recuperar a vida religiosa. Quando eu estava lá no mosteiro, né, tinha uma sala de imagens abandonada, né, porque elas não usavam mais aquilo lá, estava literalmente tudo jogado, muita imagem quebrada, muita imagem abandonada. Então, assim, precisando de uma reforma, né, empoeirada, né? Quebrada, jogada às traças, literalmente, né. E lá, quando eu entrei nessa sala, né,